Olá, que alegria podermos estar aqui no canal Em Família, nesse espaço criado para que juntos pudéssemos estudar a Palavra de Deus. Eu sou o professor Francisco de Paula e eu convido você a juntos orarmos a Deus pedindo que Ele esteja presente no nosso estudo. Oremos. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, graças te damos porque temos a oportunidade, com liberdade, poder estudar a Tua Palavra. Venha nos assistir, que teu Espírito em nós nos guie nessas verdades transformadoras e que essas verdades tragam esperança e mudança de vida a todos nós. É o nosso pedido e oração no nome de Jesus. Amém. Aqui estamos novamente para estudar a lição da Escola Sabatina. Lição número 2, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Hoje é segunda-feira, 3 de julho. O tema que vamos estudar é redenção cara, perdão abundante. Foi através do plano desenvolvido por Deus antes da fundação do mundo e no qual está inserido o preço dessa redenção, a redenção cara que custou a vida do Filho de Deus, de Cristo Jesus, que eu e você, seres humanos pecadores, temos perdão abundante. A palavra de Deus nos assegura que os que estão em Cristo Jesus não existe condenação para eles. E é sobre esse assunto que nós vamos ter o privilégio de, nesse momento, a partir de agora, estudar a palavra de Deus. Você é nosso convidado, venha conosco, leia os textos, faça as anotações e todos nós seremos ricamente abençoados. Vamos nessa. Aqui a pergunta 2 pede para ler Efésios capítulo 1, versos 7 e 8. Pergunta assim: redenção é uma ideia frequente no Novo Testamento. Compare o uso desse conceito em Colossenses, Tito e Hebreus. Aí pergunta: que temas essas passagens têm em comum com Efésios 1, 7 e 8? Efésios 1, verso 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Posso ler o título também? Pode. Sim, pode ler. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. E em Hebreus 9, verso 15, por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Então, todos esses textos transbordam no tema da redenção, né? Não existe remissão, não existe redenção, e Paulo deixa 100% isso claro, sem Cristo Jesus. É isso que eu ia complementar, né? O tema nessas passagens que tem em comum, ele ressalta essa redenção pelo sangue de Cristo, né? Todas falam da redenção pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele. E Alexandre, e no texto que você leu no início aqui da lição de segunda-feira, mostra a situação que os efésios se encontravam antes de receber a Cristo. Era uma situação tremenda. Eles chamam de eles eram mortos-vivos, mortos em pecados, em vício, em alienação de Deus. O que já aconteceu conosco. Se hoje nós estamos aqui e temos prazer em estudar a palavra de Deus, em viver segundo as suas orientações, procurando pela graça de Deus praticar e obedecer os seus ensinos, é porque Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu. Então, aqui na segunda-feira, né, vem falando sobre o preço, né, dessa redenção, né? Uma redenção cara, como diz aqui o título, né? Porque foi o próprio sangue de Cristo Jesus, né, para nos redimir. E aí ele faz um paralelo, essa redenção, essa liberdade que nós ganhamos, né, do pecado,
com a liberdade dos escravos, né? Com a escravidão, com como era a vida de um escravo, por exemplo, naquela época, né? Para ele ganhar sua liberdade era preciso mais do que boa vontade de alguém, né? Era preciso um alto preço para que ele fosse uma pessoa livre, realmente, né? Então aqui a lição ela faz esse paralelo, né? Nós estávamos escravos do pecado, né? Perdidos, sem dignidade, como ele diz aqui, e Cristo se preocupou com isso, né? Cristo nos amou de tamanha maneira que pagou o alto preço para a nossa liberdade, né? É interessante a gente pensar também nessa necessidade de sermos lembrados. Muitas vezes nós nos esquecemos, nós começamos a viver nossa vida, andar nos caminhos de Deus e nos sentimos confortáveis a tal ponto que nós nos esquecemos quem nós éramos, de onde nós viemos, o estado em que nós nos encontrávamos. E tem tudo a ver essa lembrança aqui desse alto preço com o começo da lição dessa semana, se referindo à gratidão, sobre sermos gratos, sobre reconhecermos quantas bênçãos nós recebemos. Nós só vamos reconhecer a quantidade, a qualidade de todas essas bênçãos quando nós comparamos o nosso estado, a nossa necessidade de quem nós éramos e quem nós somos agora, quando nós fazemos esse comparativo. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados mesmo de onde nós fomos tirados, né? Da situação em que nós nos encontrávamos. De repente alguém pode pensar assim, mas eu nasci na igreja, ou sou um adventista de berço, né? Como se diz a expressão, mas nós não reconhecemos nessas afirmações que haveria ou há uma grande possibilidade de nós não conhecermos a palavra de Deus, de nós termos outra vida, ou também de nós não termos a graça em Cristo. Nós poderíamos ter que pagar o preço dos nossos pecados, né? Então, eu quero trazer com isso o seguinte: eu e você que éramos escravos do pecado e que Cristo deu a vida para nos resgatar, agora nós devemos viver com a mente de filhos de Deus, não nos submeter novamente à escravidão, não nos submeter novamente à alienação de Deus, mas viver como servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para nós que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Que essa seja uma experiência nossa, viver vida plena, abundante, crescendo, estudando, trabalhando, vivendo e esperando a redenção que Jesus vai nos trazer muito em breve. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.